Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais notícias de economia. Turma, hoje eu quero começar falando de gestos, porque eles carregam uma simbologia muito forte. Então vou voltar um pouquinho no tempo, começar falando de segunda-feira, para depois falar de hoje, desta terça. O que vimos ontem foi Roberto Campos Neto chega de férias, presidente do Banco Central, atravessa a Paulista do escritório do BC aqui em São Paulo e vai para o escritório do ministro da Fazenda, que também fica na Avenida Paulista, do outro lado da avenida. Vai fazer uma visita a Fernando Haddad. Foi uma conversa de alinhamento, como me disseram interlocutores do governo. Fernando Haddad depois confirmou que falaram sobre alavancar o mercado de crédito no Brasil, melhorar a regulação, e inclusive discutir a nomeação dos próximos diretores do Banco Central. Tem 2 vencendo o mandato agora no final do mês de fevereiro. Pois bem, Haddad, em seguida desse encontro com o presidente do Banco Central, sai andando pela Avenida Paulista e vai até o prédio da Federação da Indústrias de São Paulo, a Fiesp, que é bem aqui na frente do prédio da CNN Brasil, também na Avenida Paulista. Faz um encontro com representantes da Fiesp e depois faz uma fala considerada muito moderada, racional, sobre o diálogo com a indústria, o diálogo com o setor produtivo brasileiro. Então, depois desses 2 encontros, o ministro da Fazenda hoje vai para a Faria Lima se encontrar com os maiores banqueiros do país. Dessa vez ele não vai sozinho. Ele vai ter a companhia de Simone Tebet, ministra do Planejamento, Esther Dweck, da pasta da Gestão, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Os 4 ministros mais Aloysio Mercadante vão estar juntos num café da manhã na sede da Febraban, aqui em São Paulo, da Federação Brasileira dos Bancos. Não é uma coincidência de agenda, minha gente, é uma estratégia. E considerada uma boa estratégia, segundo me disseram alguns executivos do setor financeiro. Uma estratégia para demonstrar prestígio, firmar pontes, firmar diálogo com agentes econômicos. E, no caso dessa terça-feira, logo com banqueiros, né, que são tão criticados por dirigentes petistas, começando pelo próprio presidente Lula. É a segunda vez que Fernando Haddad vai à sede da Federação dos Bancos em poucos meses. Em novembro do ano passado, ele nem tinha sido confirmado ministro ainda, mas já falava como tal. E se comprometeu com responsabilidade fiscal, se comprometeu com reforma tributária. A expectativa agora é não só tratar de temas, mas em cima dessa simbologia que eu citei aqui na abertura, é uma demonstração de unidade de propósito entre esses que são os nomes fortes da equipe econômica do governo Lula. Então, unidade de propósito, até porque não é segredo para ninguém que há uma divergência enorme entre eles, né? A começar pelos 2 principais ali, Fernando Haddad e Simone Tebet, que toca o planejamento. Então, esse gesto acaba reforçando a importância dessa ida dos ministros à Febraban nesse ambiente que não esconde o mau humor e o receio e a incerteza com as bravatas políticas do Partido dos Trabalhadores. Então, o espírito geral dos 2 lados é de ouvidos abertos, colaboração e consonância sobre as prioridades do país. É assim que vai acontecer, então, esse encontro dos ministros com os dirigentes da Febraban. Aqui tem uma coisa interessante, porque a Febraban fez hoje um anúncio de página inteira em jornais de grande circulação do país e acabou dando o tom do que espera desse encontro, né? Uma convergência, um diálogo com o governo. Então, nós vamos acompanhar daqui, é um encontro que deve durar pelo menos umas 2 horas, considerando ali que os 4 ministros façam uso da palavra, Aloysio Mercadante também, que aliás é importante dizer aqui, Aloysio Mercadante já é tratado como ministro pelo mercado financeiro. Então, isso não é exatamente um desvio de foco da agenda, né, do mercado, até porque hoje começa a reunião
do Copom, nos Estados Unidos também reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, tem vários indicadores econômicos saindo também da Europa, da China, quer dizer, um olho no peixe, outro no gato, sabe como é que é? E o mercado vai acompanhar de perto, então, mas já recebe bem esse gesto de aproximação e de prestígio mesmo, né? De o governo ir aonde estão os agentes econômicos. Nós, claro, vamos acompanhar aqui pela CNN Brasil e trazer todas as repercussões para vocês. Gente, é nesse clima que o mercado financeiro está operando aqui no Brasil, porque nessa expectativa de bancos centrais e de dados econômicos, lá fora o clima não está bom. Tem mais cautela, tem pé no freio, tem aquela incerteza em cima da hora de dizer, meu Deus, e se o Jeremy Powell, amanhã, depois da decisão do Fed, vier com um discurso de que vocês estão empolgados demais. Então, Wall Street, na segunda-feira, por exemplo, começou o dia no negativo. Aqui no Brasil, a turma até tenta engatar para ficar um pouco na mesma página, mas não consegue, porque o fluxo de estrangeiros para cá continua muito forte, como diz aquele ditado. Contra o fluxo não há argumentos, portanto, Bolsa conseguiu se manter em estabilidade na segunda-feira, se segurando nos 112 mil pontos. O dólar também, que subiu no mundo inteiro, nessa proteção que os investidores estão fazendo aí há 2 dias da decisão do Fed, e aqui não, aqui também terminou na estabilidade aos R$ 5,11. Já são quase 10 bilhões de reais em janeiro, e pelo andar da carruagem, especialmente pelo comportamento do câmbio dos últimos dias, quando os dados da B3 fecharem esse primeiro mês do ano, certamente a gente vai ver esses 10 bilhões mais para cima, né? Vai ter entrado mais dinheiro aqui de investidores estrangeiros pelos motivos que a gente já conhece e repete tanto aqui, né? O Brasil, na comparação com outros emergentes, tem um equilíbrio macroeconômico muito maior. Claro que temos a maior taxa real de juros do mundo, mas temos um mercado de capitais com empresas muito sólidas, ligadas ao setor de commodities, ou seja, que podem ter um ganho aí com essa recuperação esperada para a China, ou seja, tem um ambiente aí propício para o comprador. E o comprador está vindo, se não daqui do Brasil, lá de fora, a turma está entrando com tudo. Lá de fora, o mercado vai recebendo também insights de que talvez, quem sabe, o cenário da economia global para 2023 não seja tão sombrio quanto foi alardeado ao longo de 2022. No finalzinho de 2022 e nesse início de 2023, os dados econômicos estão saindo mostrando que há já uma desaceleração em curso, tanto nas economias da Europa quanto nos Estados Unidos. Há já uma desaceleração da inflação, ainda com alguma resistência, alguns casos específicos como o Reino Unido, por exemplo, que ainda tem uma inflação muito alta. Mas a leitura geral é de que vai ser muito difícil escapar de algum período recessivo, mas não vai ser uma coisa tão sombria quanto se imaginava até pouco tempo. Um dos catalisadores dessa avaliação e desse diagnóstico sempre foi e tem sido o Fundo Monetário Internacional. E nessa segunda-feira, o FMI soltou sua perspectiva global, fazendo revisões para o crescimento, coisa que não fazia há bastante tempo. E para contar para a gente sobre os números e sobre esse diagnóstico, essa visão do FMI do que vai acontecer nas principais economias do mundo e aqui também no Brasil, temos a vozinha dela, a participação dela, a nossa querida Priscila Yazbek, lá de Paris. O FMI aumentou a previsão do PIB global pela primeira vez depois de um ano, então primeira revisão positiva nas perspectivas. Vê agora que o PIB global deve crescer 2,9% em 2023, 0,2 ponto percentual acima da previsão de outubro, que foi a última previsão divulgada pelo Fundo Monetário Internacional. O FMI diz que a economia deve chegar no fundo do poço nesse ano, para depois acelerar de novo no ano que vem e crescer 3,1% em 2024. Então desacelera sobre os 3,4% do ano passado, cai, o crescimento perde força, fica em 2,9% esse ano, mas aí em 2024, então volta a subir para 3,1%.
1%. O economista-chefe do FMI falou que as previsões mostram que o mundo está bem distante de um cenário de recessão que chegou a ser aventado no ano passado, mas disse que ainda há muitos riscos, como juros altos, inflação, estagnação da recuperação da China e também riscos para os países emergentes por causa da crise fiscal. Agora, falando especificamente dos países, para o Brasil, o FMI subiu a projeção de 1 para 1,2% para esse ano, mas piorou para 2024 de 1,9% para 1,5%, citando uma diminuição possível no preço das commodities na América Latina. O Reino Unido foi a única economia entre as avançadas que tem uma previsão de recessão. O FMI espera que a economia britânica encolha 0,6% nesse ano, citando a inflação alta, que ainda está acima de 10%. Nos Estados Unidos, as perspectivas melhoraram, para esse ano subiram de 1% para 1,4%, mas em 2024 foram revisadas para baixo, de 1,2% para 1% o crescimento. A China teve uma revisão importante também para cima, de 0,8 ponto percentual. Agora, o FMI prevê que a economia chinesa vai crescer 5,2% nesse ano. Para a zona do euro também houve uma revisão das expectativas de 0,2% para 0,2 ponto percentual para cima, e com isso o FMI espera que a zona do euro cresça 0,7% nesse ano. Falei um monte de números, mas o que a gente pode tirar de saldo dessas previsões é que aquela perspectiva de que os 3 principais motores da economia global, China, Estados Unidos e Europa, estavam desacelerando muito forte, agora dão uma amenizada. O FMI já prevê uma desaceleração, mas menos acentuada do que era esperado antes. E aí, para completar, Thaís, e para devolver para você, eu vou lembrar uma frase que a Kristalina Georgieva, que é a diretora-geral do FMI, disse no Fórum Econômico Mundial de Davos. Ela disse o seguinte, que o mundo também tem que tomar cuidado, porque essa previsão de crescimento para esse ano está longe de ser fabulosa, e no mundo deve tomar cuidado para não sair de um espectro muito pessimista para um espectro muito otimista. O que ela recomenda é que os agentes internacionais, os economistas, fiquem no meio das previsões, porque há um realismo e há riscos também para a economia global nesse ano, então não ficar nem muito pessimista, nem muito otimista. Bem, minha gente, eu citei aqui rapidamente o que aconteceu em Wall Street ontem. Hoje os futuros americanos já estavam tudo em queda também. As bolsas na Europa também, na Ásia também. Está todo mundo com a pá virada. Tem aí um clima de cautela que deve durar até pelo menos o discurso que Jerome Powell faz depois do anúncio da decisão do Federal Reserve, né, que sai na quarta-feira às 15h. Logo em seguida, Jerome Powell faz um discurso e responde a perguntas dos jornalistas. Bastante democrático aí, transparente, essa estratégia de comunicação do Banco Central americano. E o mundo inteiro para ouvir, né? Jerome Powell fala, o mundo inteiro para ouvir, porque ele acaba balizando aí as decisões de investimento no curto e no médio prazo, e é dele o poder para impulsionar ou para azedar de vez o humor dos investidores. A grande expectativa é de que ele reconheça que há essa desaceleração da inflação, reconheça que há já uma reação ao aumento de juros que ele promoveu desde o ano passado, mas mantém ali, né, como todo bom bedel, de dizer, galera, não baixa a guarda, nós aqui não vamos baixar a guarda, a batalha ainda não está vencida, a gente ganha flancos, mas não vencemos a batalha contra a inflação ainda. É essa a expectativa pelo discurso dele, de Jerome Powell, amanhã. Até lá, né, o mercado vai viver de boato e de expectativa, além de fazer um balanço aí dos resultados de quarto trimestre que vão sendo divulgados lá fora. E aqui a agenda é mais fraca, mas lá fora tem ExxonMobil, UBS, McDonald's, Spotify, GM, tantas outras. As Big Techs são o grande destaque da semana, mas só começa na quarta-feira com o primeiro balanço, que é da Meta, né, do Facebook. Também bastante expectativa para esse resultado. Então, na onda da cautela é o que a gente deve acompanhar acontecer nos mercados nesta terça-feira, aqui e lá fora.
Minha gente, para terminar o episódio de hoje, nós vamos fazer aqui um destaque para a reforma tributária. Esse é o grande debate que vai acontecer com o Congresso Nacional, esse novo Congresso que toma posse na quarta-feira. E o governo tem feito questão de dar bastante força para isso, né? Essa visita, inclusive, de Haddad e outros ministros à FEBRABAN, essas conversas com o Fiesp e tudo mais, tem um pano de fundo também de ir amenizando e ir fazendo laços para vencer essa batalha do debate da reforma tributária. As duas principais propostas que estão no Congresso Nacional são duas propostas de emenda à Constituição. Nessa primeira etapa, o governo quer priorizar a mudança e a simplificação do sistema tributário que incide sobre o consumo, uma das maiores distorções do mercado brasileiro, da economia brasileira, a complexidade gigantesca disso tudo. Enfim, tem duas propostas, uma que cria um imposto federal, acabando com os impostos federal, estadual e municipal sobre o consumo, essa que está na Câmara dos Deputados. Tem a proposta do Senado, que faz uma mudança mais dividida, mais faseada entre o que vai ser um imposto federal, um imposto único federal, que vai ser um imposto único estadual, enfim, com uma divisão maior, e o governo está tentando criar uma proposta única que consiga acolher ali todos os receios e também as mudanças necessárias. No Money de hoje, a gente recebeu a advogada tributarista Ana Cláudia Altume, que é sócia fundadora da Altume Advogados, e eu comecei perguntando para ela sobre a importância de começar mexendo no sistema tributário brasileiro, exatamente sobre os tributos sobre consumo, que são absolutamente complexos, sem dizer que eles lidam com o maior temor, tanto de empresas quanto de governos, que é quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai precisar pagar mais imposto ou menos imposto, se é no local, se é na origem, como vão lidar com essas regras todas. Vamos ouvir Ana Cláudia Altume. O ponto fundamental é justamente prestigiar aí o mercado consumidor. Então, jogar a arrecadação, né, conforme aí o mercado consumidor, e isso vai fazer também com que o fato de eu centralizar a tributação e também jogar para o consumo faz com que eu tenha uma tributação que seja menos aí suscetível a certos benefícios fiscais, e também faz com que seja mais simples aí eu tenho um critério único de destino, porque hoje, dependendo do tributo, eu tenho alguns, mesmo para o ICMS, tem algumas situações que eu pago na origem, outras que eu pago no destino, outras que eu reparto entre a origem e o destino. Então, o ISS é a mesma coisa, né? O ISS tem situações que eu pago no local do prestador de serviço, outros no local da prestação de serviço. Então, jogar tudo para o destino é um critério só, facilita aí a apuração do tributo. Centralizá-lo faz com que eu não tenha mais aí a possibilidade de guerras fiscais ou qualquer outra medida aí de incentivo fiscal que possa desbalancear aí a posição entre os diversos atores da economia, porque a ideia é que tributação nunca seja uma vantagem competitiva ou uma desvantagem competitiva entre os agentes daquele determinado mercado. Então, ao unificar tudo sobre uma base, né, única e também colocando no destino, eu tenho a simplificação e eu evito aí a concessão de benefícios fiscais que a gente diz que são unilaterais. Claro que eu aproveitei para perguntar para ela qual a expectativa que ela tem de aprovação no primeiro semestre. O plano do governo é: primeiro semestre aprova reforma tributária sobre o consumo, segundo semestre aprova reforma tributária sobre o imposto de renda. Os otimistas são românticos e a gente tem que dar espaço para eles. A Ana Cláudia Altume não está tão otimista assim com essa aprovação. Vamos ouvi-la. Eu acredito que não é tão fácil quanto o governo vem considerando aprovar, seja a PEC 45, seja a PEC 110. Porque, além da questão da pressão dos governos estaduais, governos municipais,
porque eu tenho que lembrar que eu tenho que contemporizar aí todos os interesses, ainda tenho a questão aí das empresas que podem ter o aumento de carga tributária. Então, eu acho que não é fácil. Bom, minha gente, a gente segue acompanhando todo esse debate em Brasília. Você já sabe, cobertura especial da CNN Brasil para a posse do novo Congresso, a eleição da presidência na Câmara, a eleição da presidência do Senado, onde o bicho está pegando, né? A coisa lá está mais complicada. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira segue como favorito, fez até foto com deputados petistas fazendo L. Enfim, né? No Brasil nada nos surpreende e nem deve. E seguimos aqui acompanhando as principais informações de economia, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, para deixar você sempre atualizado. Eu volto na quarta-feira. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.